Olá pessoal, vamos agora para mais uma aula de Física Básica e o tema da nossa aula de hoje é a aceleração média. Antes de iniciar a aula, peço para vocês se inscreverem no canal e curtir esse vídeo, beleza? Então vamos lá. O tema da nossa aula é a aceleração média. Então vamos discutir o que é esse conceito físico conhecido como aceleração média, beleza? Então vamos supor o seguinte, que inicialmente eu tenho um corpo, um objeto, vou dizer que eu tenho um carro, uma bolinha. E essa bolinha se encontra numa trajetória, eu vou usar uma trajetória retilínea aqui para expressar. E inicialmente essa bolinha está se movendo com uma velocidade inicial de 20 quilômetros por hora, beleza? Vamos supor que quando a gente olha para o relógio esteja marcando 12 horas e 45 minutos, beleza? Então essa bolinha vai começar a se mover. E quando, vamos supor, de 1 hora, ou seja, 13 horas, a bolinha esteja com uma velocidade final de 30 quilômetros por hora. Beleza? Ou seja, o que dá para perceber aqui que com a variação do tempo a velocidade está variando, né? Ou seja, dá para perceber que em 15 minutos a variação de tempo aqui, o nosso ΔT é de 15 minutos, né? Porque é 1 hora menos 12 horas e 45 minutos é 15 minutos. Em 15 minutos a velocidade variou de 20 km por hora para 30 km por hora. Ou seja, eu vou chamar uma nova grandeza de ΔV, que é a variação da velocidade. E essa variação da velocidade vai ser quem? Velocidade final menos velocidade inicial, que é 30 menos 20, que vai ser igual a 10, e a unidade é km por hora. Isso quer dizer que em 15 minutos a nossa velocidade variou em 10 km por hora. Ou seja, a gente vai definir uma grandeza física que calcula a variação da velocidade com relação ao tempo. Vimos que a velocidade mede a variação do espaço com relação ao tempo. E qual é a grandeza física que mede a variação da velocidade com relação ao tempo? Vai ser o que a gente chama de aceleração média. Ou seja, a gente define a aceleração. A aceleração média é escrita pelo A e o índice M, é dado pelo ΔV dividido pelo ΔT, certo? Onde sabemos que o nosso ΔV é a minha variação da velocidade, e o nosso ΔT, como a gente já viu, é a nossa variação do tempo, beleza? Então sempre que a gente fala de aceleração média, a gente calcula ΔV por ΔT. E como se calcula ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. E o ΔT? Só relembrando, o ΔT é igual a tempo final menos o tempo inicial, certo? Tendo em vista isso, vamos ver quais são as unidades de medida de aceleração. Vamos ver qual é a unidade que a gente usa para a aceleração. A aceleração, a gente viu que a unidade de aceleração é igual ao que? É a unidade de ΔV dividido pela unidade de ΔT. A unidade de ΔV, que é a unidade de velocidade, no Sistema Internacional de Medida, é metros por segundo. E a unidade de ΔT, que é tempo, é segundo. Logo, conservando a fração de cima e multiplicando pelo inverso da fração de baixo, que é a divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Inverte a segunda, não é isso? Então fica m vezes 1, m, s vezes s ao quadrado. Logo, a unidade de aceleração média é dada por metros por segundo ao quadrado. No Sistema Internacional de Medida, mas se a velocidade estiver em km por hora e o tempo em hora, então fica
quilômetros por hora ao quadrado, e assim por diante. Mas geralmente a unidade de aceleração é essa aqui, metros por segundo ao quadrado, beleza? E outra coisa, sabendo esse conceito de aceleração, eu vou falar sobre 3 tipos de movimento muito importante para a gente, muito discutido. E que tipo de movimento é esse? Na física é muito comum a gente ouvir falar sobre 3 tipos de movimento: o movimento acelerado, o movimento retardado e o movimento uniforme. Beleza? E o que significa cada um desses movimentos? O movimento acelerado é aquele em que a velocidade está aumentando, ou seja, a velocidade final é maior que a velocidade inicial. Se a velocidade final é maior que a velocidade inicial, o meu ΔV é positivo, ou seja, ele é maior que zero, é positivo. Então o movimento acelerado é aquele em que a velocidade aumenta, tá? E o movimento retardado é aquele em que a velocidade está diminuindo, ou seja, o meu ΔV é negativo, porque a velocidade final é menor que a velocidade inicial. Ou seja, a minha velocidade diminui nesse caso, não é isso? E o movimento uniforme é aquele que a velocidade não varia, ou seja, a velocidade final é igual à velocidade inicial, ou seja, ΔV é igual a zero. Isso significa dizer que a minha velocidade não varia. Beleza, pessoal? Isso daqui é o conceito de aceleração média. E na próxima aula vamos fazer alguns exercícios sobre esse conceito.